Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Bom dia. Como você vai? Igual a ontem e a anteontem. Na verdade, muito bem. Que bom. Vamos abrir com uma palavra de oração? Nosso Pai Celeste, te agradecemos de novo porque podemos nos reunir. Por favor, ilumine nossas mentes mais uma vez e ajude com que nós possamos discernir a verdade do erro. Em nome de Jesus, amém. Então vamos responder algumas perguntas de novo. Hora das perguntas. Sim. E eu já vou começar. A primeira pergunta que nós temos: onde Caim achou sua esposa? Bem, não é algo tão complicado assim. Um par foi criado, Adão e Eva, e eles eram perfeitos. Seu sistema genético era imaculado. Não havia falha nele, de nenhuma natureza. Então, eles tiveram filhos, muitos filhos. Não sabemos quantos. Conhecemos alguns deles, mas não sabemos sobre os outros. Eles tiveram filhos e filhas. Tinham uns 900 anos quando morreram. Digamos que nos dias de hoje foram férteis, a ponto de gerarem filhos, até pelo menos aos 400 anos, se não 500 anos de idade. Quantos filhos Eva teve? Não sabemos. Mas ela teve muitos filhos e filhas. Pelo fato de não haver nenhum tipo de aberração genética, não havia problemas. Se um casasse com a sua irmã, estava tudo certo. E isso foi permitido que se prolongasse nas primeiras gerações. Finalmente, por causa da queda, a aberração genética entraram em cena. E houve restrições impostas. Se chegarmos à época de Abrão, Abrão ainda se casou com sua meia-irmã. Isso ainda era perfeitamente permissível. Não era o mesmo. Ambos os pais não eram os mesmos, mas um deles era. E ao prosseguirmos, as restrições aumentam, e não deveriam se casar dentro das delimitações próximas da família, por causa das aberrações genéticas. Mas no princípio, não havia nenhuma aberração genética. Então a esposa com a qual Caim se casou foi uma rebelde. E ela se apiedou dele. E quando Caim foi banido, ela disse: onde ele for, eu vou. E é daí que se inicia a linhagem de Caim. Os primeiros filhos, então, se casaram com suas irmãs. Um cristão deveria namorar ou casar alguém não cristão? Uau, você não sabe quem fez essa pergunta, certo? Ok, deve um cristão namorar ou se casar com um não cristão? Essa é uma questão muito grave. E a resposta não é muito simples. Mas vamos analisar alguns versos da Bíblia. 2 Coríntios 6,14 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então a Bíblia nos diz claramente que não devemos nos prender a um jugo com infiéis. Ora, se você está casado, está preso a um jugo. Jugo desigual. Houve um problema desde o início. E foi quando o sistema desandou. Porque bem no início na Bíblia, diz: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e começaram a se casar com elas. Essa é a linhagem que segue a linhagem de Sete e de Caim. E a linhagem de Caim, elas eram filhas dos homens. E a linhagem de Sete eram os filhos de Deus. Porque todos os que estavam alinhados à verdade e a Deus eram os filhos de Deus. Mas, finalmente, saíram as compras nos shoppings da época e viram, as filhas dos homens são bem bonitas, e começaram a se casar com elas. Foi aí que a coisa começou a dar errado.
Você pode analisar a história da Bíblia, o que aconteceu com Salomão. E no final ele foi pelo mesmo caminho? Exatamente a mesma coisa. Pegou o mesmo caminho que ocasionou um declínio espiritual terrível a toda a nação. Então, nunca é uma boa ideia se prender a um jugo desigual. Sabemos que isso acontece, mas biblicamente não é recomendado. De fato, se pegarmos o texto de maneira literal, então é proibido. Sim. Mas nós fazemos muitas coisas nesse mundo que são proibidas. E os homens estão sujeitos à fraqueza da carne. E eu suponho que a mulher no poço, que tinha 5 homens, e aquele com quem vivia não era seu marido, também não estava fazendo a vontade de Deus, mas Deus teve compaixão Sim. dela. Então, se você ler a Bíblia, é estritamente proibido. Se ler o Espírito de Profecia, é estritamente proibido. Mas acontece. Então, o que ocorre quando isso acontece? Tem outro verso na Bíblia, que é 1 Coríntios 7,14, e que é bem interessante. Diz, porque o marido descrente é santificado pela mulher. Isso, obviamente, significa uma esposa que está na fé. Sim. Porque será que algo puro pode surgir de algo imundo? Não. A resposta da Bíblia é bem clara, não. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Poderíamos, na verdade, acrescentar uma palavra aqui. Mulher fiel. E a mulher descrente é santificado pelo marido. Um marido fiel, por assim dizer. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, a Bíblia faz provisão para o caso de que isso aconteça. Então, se o marido infiel se casa com uma esposa fiel, seus filhos serão considerados santos, com base em que ou a esposa ou o marido estejam na fé. Mas é mais seguro dizer que, se você tiver a escolha, então antes, siga o primeiro. Siga a primeira opção. Se realmente acontecer e o marido ou a esposa infiel se casar com uma esposa ou marido infiel, então teremos conflito nesse matrimônio. E depende de quão profundo será o conflito e de quanta tolerância há. Então, nesse caso, permanece-se casado e ora. E pelo exemplo de que a pessoa fiel ou o marido fiel dá no lar, tenta conquistar o outro. E se o outro recusar-se a ser levado ao outro lado, aí será preciso conviver com essa situação. Então é melhor evitar a situação em primeiro lugar. Essa é a resposta. Não é agradável a muitos, mas é o que a Bíblia ensina. Amém. Qual é o significado das festas bíblicas? Nós deveríamos guardar ainda as festas bíblicas? Tem muita contenda quanto a essa questão, não é? Sim. Tem muita história vinculada a isso. As festas são, obviamente, tipos que apontam a uma realidade maior. Acho que deveríamos passar algum tempo nessa pergunta e tratar de alguns pontos, para ver como isso aqui pode ser aplicado à época em que vivemos. A pergunta, então, é: festejar ou não festejar? E, dependendo de com quem se fala, teremos uma resposta Sim. diferente. Se formos ao Espírito de Profecia, ele nos diz que, em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Nenhuma obra há de tão grande importância,
não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Ora, já estamos fazendo isso há 1 ano. E antes disso, há muitos anos. Mas qual é a mensagem que tem que ir ao mundo? A primeira, a segunda e terceira mensagem angélica. Nós sabemos que a primeira mensagem angélica é praticamente todo o Evangelho. Sim. Porque diz que vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para proclamar. Também diz que devemos adorar a Deus, o Criador de todas as coisas. Logo, a segunda mensagem angélica vai para aqueles que recusam a plenitude dessa mensagem. E a terceira mensagem angélica lida com a obediência aos requisitos de Deus. Quando se é obediente aos seus requisitos, aceita-se a justificação que vem dele. Em outras palavras, a obediência que você tem flui de sua aceitação da graça que Deus lhe concede. Não é um meio para a salvação, mas uma consequência da salvação. Essa é a obra. Devemos então ir ao mundo e pregar uma mensagem na qual temos que crer nisso, nisto e naquilo. Ou temos que crer nas festas, ou crer em qualquer mensagem que exista que desvie da proclamação disso. Qual é o centro da nossa mensagem? É aí onde quero chegar. Isso deveria ser o centro de nossa mensagem, as 3 mensagens angélicas. O que cremos sobre as festas é sempre secundário em relação a isso. Em Atos capítulo 15 lemos: Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: Se não vos circuncidardes, conforme a maneira de Moisés, não podeis salvar-vos. E aqui ensinava que a lei cerimonial era essencial para a salvação. Porque diziam, se não for circuncidado, não será salvo. A pergunta é, será que as festas são cerimoniais ou não cerimoniais? Essa é a questão, não é? Essa é a questão. Ok, a circuncisão, obviamente, era cerimonial, pois apontava a circuncisão do coração. Atos capítulo 15, versos 2 diz: Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda, então foi uma questão acalorada. Então essas questões podem ser muito acaloradas. Ora, isso chega a ser um eufemismo, pois quando diz que não tiveram pequena discussão, o que significa? Significa que a discórdia era grande? Foi um grande problema. Tem gente que cria grandes problemas com coisas assim. E farão isso ponto de salvação. Se você não entender como eu entendo, você não irá para o céu. Ok. Resolveu-se que Paulo e Barnabé, e alguns dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Tornou-se tão acalorada que nem mesmo confiaram na autoridade de Paulo e Barnabé. Temos circunstâncias similares hoje em dia? Com certeza. Temos muitas questões intensas, até mesmo em nossas fileiras. Quer estejamos falando sobre a questão da festa, ou na questão da Trindade. Há tantas coisas que parecem ser totalmente ponto de salvação para muita gente. Questão de salvação. Queremos ser justos com isso. Não queremos ser críticos. Mas precisamos analisar a questão, Correto? não é? Continuamos lendo. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Não se trata apenas da circuncisão, e sim de toda a lei de Moisés. Ora, a lei de Moisés era cerimonial. Era a lei cerimonial. Então, eles incluíram toda a lei cerimonial nessa questão e disseram, não mudou nada. Devemos todos guardá-las como são. Sim. Todas as leis, cerimoniais
e morais. E tiveram uma reunião muito importante, que foi como uma reunião da Conferência Geral. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E havendo grande contenda. Ora, resolveram essa questão facilmente? Não. Não. Todo mundo concordou uns com os outros? Não. Houve grande contenda. Obviamente, havia dois lados nessa questão, certo? Levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Ele estava se referindo a Cornélio, ao fato de ter visto o lençol descendo cheio de animais impuros, e os judeus consideravam os gentios impuros, e ele estava ordenando enfaticamente não chamar de impuro o que Deus declarou puro. E foi até Cornélio. E Cornélio se ajoelhou aos seus pés, e ele disse: Não faça isso, sou um ser humano como você. Ele não agia como um papa, não é? E ele disse a Cornélio: Você sabe que é ilegal para mim, como um judeu, me associar com um gentil. Mas Deus me mostrou em visão que eu não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. E a que lei ele se referiu quando ele disse que era ilícito para ele? Essa parte era parte da lei cerimonial. E a lei de Moisés. E da lei de Moisés. Então, houve muita contenda entre eles. E Pedro fez esse discurso. E a propósito, Paulo também foi chamado para ser um apóstolo aos gentios. Mas eles não queriam aceitar a autoridade dele nessa questão e recorreram aos apóstolos. Portanto, após muita contenda, chegaram a esse ponto. Então escreveram cartas sobre isso. Os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia. Era assim que funcionava naquela época. A autoridade jaz no voto de toda a Assembleia. Então, quem votou? Os apóstolos, E os os irmãos? anciãos e os irmãos, que se reuniram e enviaram saudações aos irmãos entre os gentios que estavam em Antioquia, e Síria e Cilícia. Então houve uma conferência e os irmãos, como uma unidade, decidiram. É claro que, se sua tradução for nova, não coloca uma vírgula e diz que os apóstolos, anciãos, e deixaram de fora os irmãos, e só dizem que eles escreveram aos irmãos. Aí temos uma hierarquia, mas na Igreja de Deus todos são iguais. Porquanto ouvimos que alguns que saíram entre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei. Em outras palavras, a lei cerimonial. A lei de Moisés foi dada por Deus a Moisés. Com Por certeza. isso que é importante você ter mencionado a lei cerimonial. Mas a lei moral foi escrita em pedra pelo dedo de Deus. Foi colocada dentro da arca. E a lei cerimonial foi escrita à mão por Moisés e Sim. colocada ao lado da arca. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente. Em outras palavras, foi como se deu a votação. Eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Isso é interessante, não foram somente enviadas cartas. Sim. Enviaram testemunhas porque as pessoas estavam tão inflamadas, não foi pequena discussão, que provavelmente rejeitariam o que Paulo e Barnabé disseram mesmo assim. Então, enviaram testemunhas para comprovar que era de fato assim que eles decidiram. Agora estamos em Gálatas, capítulo 2, verso 9. Tem um pouco mais de insight aqui. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão.
Isso foi na igreja primitiva, quando Paulo foi enviado para pregar aos gentios. Eles tiveram a bênção dos principais apóstolos, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Mas agora tem essa pequena palavra, a palavra mas. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Bernabé se deixou levar pela sua dissimulação. O que é que Paulo está dizendo aqui? Pedro tinha acabado de dizer que agiria concordemente, não é? Que todos concordaram. Ok, não temos que fazer isso. E enviaram cartas e assinaram. Estamos todos de acordo. E Tiago se levantou naquela reunião e fez um discurso. E foi ele quem encerrou o assunto. Ok, não colocaremos todas essas restrições que os judeus têm, que nem nós, nem nossos pais podem suportar. Então, nós o admoestamos a se abster de carne sufocada, de beber sangue. Então, ele manteve as leis de saúde, certo? Uhum. Isso não é mais uma obrigação de vocês. Basicamente, já foi cumprido no Novo Testamento. Mas logo, Tiago, que naquela época foi o porta-voz, pareceu ter outros pensamentos. E ele teve pequenas discussões com certo homem, que veio com Tiago. E parece que isso perturbou a mente de Pedro. Então Pedro foi desviado do lindo discurso que havia feito, pois antes ele não se importava em comer com os gentios, e agora, de repente, tinha dificuldades. E não somente isso, e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, que no início foi firme em argumentar contra isso, se deixou levar. Ora, essas questões geram contenda dentro da igreja? Sim. Muita contenda. Muito. Muita contenda. Devemos ser muito cuidadosos, muito prudentes. E não devemos permitir que venha dissensão em nossas fileiras, por causa de uma má compreensão ou uma interpretação diferente de uma questão. Nosso trabalho é pregar as 3 mensagens angélicas. Mas vamos voltar às festas. Havia 7 festas judaicas anuais, que serviam como um tipo e um antítipo. Ora, o tipo... Vamos ver a Páscoa. Qual era o antítipo da Páscoa? A crucifixão, não é? Porque tinha que pegar um cordeiro sem defeito, tinha que, em sua família, consumir todo o cordeiro. Tinha que ser preparado com ervas amargas. Peguemos isso como exemplo. Em primeiro lugar, não havia sangue nesse animal, pois o sangue havia sido completamente removido. Porque o sangue era proibido. Eles eram tão estritos a ponto de lavarem com água salgada. Era um produto extremamente suave. Logo, preparava-se com ervas amargas. Não era algo, digamos, apetitoso. Não foi que não nem era um churrasco. Churrasco bom ou um espeto. Não era algo apetitoso. Provavelmente, era um cordeiro pequeno. E toda a família incluía toda a família estendida. E se não houvesse muitos, poderia receber outros na celebração. Cada um recebia um pedaço
que tinha que ser consumido. A tipologia é muito interessante. Se alguém quer internalizar Cristo, ou seja, o caráter de Cristo, quanto dele queremos internalizar? Tudo. Tudo. Esse era o simbolismo. Mas pelo fato de um homem não poder consumi-lo por completo, era dividido por todo o clã, por toda a família. E era uma porção amarga. Agora, quando você muda o seu estilo de vida, quando você muda a sua visão, quando você se torna um cristão que saiu do mundo, é algo difícil de engolir. Sim. Mas você tem que engolir. Você tem que tomar até a última gota. E aí se torna doce no estômago, não é? No estômago, mas mesmo assim a caminhada é muito amarga. Certamente. Então, a Páscoa e esta festa que ocorreu naquele dia era um tipo da crucificação. Ora, o antítipo, a crucificação, era obviamente maior que o tipo, que era somente uma sombra que apontava para ele. Depois que Cristo foi crucificado, qual era a razão em se guardar a Páscoa? É. Isso se cumpriu? Já estava cumprido. Algumas pessoas dizem que não se cumpriu. A igreja primitiva, há bons registros que dizem que ainda participavam dos festivais, mas ainda estavam discutindo sobre muitas questões. E, à medida que o conhecimento da tipologia se desdobrava, eles mudaram com o passar Sim. dos tempos. A festa seguinte era a festa dos pães asmos, que era no dia seguinte, no dia 15 de Nissan. E o corpo que foi quebrado, esse pão, disse Jesus, simboliza meu corpo, não é? Que foi quebrado por vocês. E isso simboliza Cristo na sepultura. Aquele que não pecou se tornou pecado por nós. Então, esteve Cristo na sepultura cumprindo o tipo dos pães asmos? Sim. A festa seguinte foi no dia seguinte. Era a festa das primícias, que tipificava a ressurreição. Tínhamos a festa e o antítipo. Festa e o antítipo. Festa e o antítipo. Agora temos a festa das semanas no 6 de Sivan, que tipificava o Pentecostes. Ora, o Pentecostes foi quando as pessoas foram capacitadas a pregar a Cristo. Em outras palavras, o Espírito Santo foi derramado para dar poder aos discípulos de Cristo a pregar o Evangelho. É por isso que foi derramado. Além de todas as outras funções do Espírito Santo, obviamente, mas o derramamento era para pregar o Evangelho. O Espírito Santo sempre esteve lá o tempo todo e ele convencia do pecado, da justiça, do juízo e todas essas questões. E levava as pessoas à palavra, mas o Pentecostes foi um derramamento para pregar a Cristo, Sim. certo? Minha pergunta é, isso só ocorreu uma vez e nunca mais depois? Não. Ou o Espírito Santo está sendo derramado constantemente e o Evangelho pregado a cada geração? Sim. Posso, portanto, guardar um dia quando o Pentecoste já aconteceu e continua ocorrendo? Não, isso faria nula a comissão do A comissão Evangelho. evangélica. Ok? Então aqui temos um problema. Se uma festa é totalmente essencial, preciso aguardar por esse dia específico para ter uma experiência com o Espírito Santo? Só estou fazendo uma pergunta, não estou sendo vingativo. É apenas uma pergunta. Continuemos. Logo, tivemos a festa das trombetas. Essa anunciava o juízo. É para isso que havia as trombetas. Caía no 1º de Tisrei. Ela anunciou o movimento do segundo advento. Ela já aconteceu? Sim. Sim. Logo tem o dia da expiação, um dos dias mais importantes do calendário.
Isso prefigurava o juízo pré-advento. O dia da expiação era um dia no qual se afligia a alma e acertava aquilo que estava errado. E se chegava a uma harmonia com Deus, pois o juízo estava às portas. E Cristo já anunciou que o juízo havia chegado quando veio à Terra. Sim. Finalmente temos a festa dos tabernáculos, que significa ir para casa, ou o segundo advento. Em tese, podemos dizer que a festa dos tabernáculos ainda não se cumpriu, pois ainda não fomos para casa. Mas se aceitarmos que Cristo prometeu que viria novamente, que iria preparar um lugar, então, quando aceitamos a Cristo, não cremos que iremos para casa com Ele? Então, pela fé, isso já foi cumprido. Bem, a festa dos tabernáculos é só quando a segunda vinda chegar ou ao esperar por ela? Sim, estamos esperando. Então nós estamos continuamente na festa dos tabernáculos. Em certo sentido, dentro da igreja adventista, ao menos, costumávamos ter, antes dos lockdowns, algo conhecido como reuniões campais, que era como um tipo de festa dos tabernáculos. As pessoas tabernaculavam juntas e emergiam no conhecimento de que Cristo viria para levá-los para o lar em breve. Ora, por que a essa altura do campeonato tem esse enorme movimento para trazer as festas de volta? Onde isso começou? Porque se analisarmos a história da igreja, a igreja primitiva tinha algumas relíquias disso. Logo, desapareceu por completo. A reforma nunca trouxe isso à tona. Então, é algo novo o fato de as festas deverem ser guardadas novamente, não é? Então, onde isso começou de fato? Ora, voltemos ao Vaticano II e à questão judaica. Isso é interessante. Os laços existentes entre a liturgia cristã e a liturgia judaica serão guardados na mente. Foi o que disse o Vaticano II. Para aprimorar as relações judaico-cristã, é importante tomar conhecimento desse elemento em comum da vida litúrgica. Fórmulas, festas, rituais, etc., nos quais a Bíblia detém um lugar essencial. Então, de onde isso vem? Isso vem dos documentos do Vaticano II. Austin P. Flannery, página 743. Então, trata-se de uma decisão do Vaticano II. Para encontrar um terreno comum entre o cristianismo e o judaísmo, precisamos reativar as festas. Documento do Vaticano II, página 744. Os cristãos devem, portanto, se esforçar para adquirir um melhor conhecimento dos componentes básicos da tradição religiosa do judaísmo. Devem se esforçar para aprender por quais características essenciais os judeus se definem à luz de sua própria experiência religiosa. Então, o que o concílio da igreja primitiva disse foi que os gentios não tinham que se preocupar. O concílio do Vaticano II decidiu que nós tínhamos que nos preocupar com isso. Sempre temos isso. Todas as vezes que a Bíblia diz uma coisa, Roma diz outra. Diz o contrário. Estamos bem acostumados a isso. Continuemos lendo. Documento do Vaticano II, página 747. A história do judaísmo não terminou com a destruição de Jerusalém, e sim continuou até desenvolver uma tradição religiosa. E embora creiamos que a importância e o significado dessa tradição tivessem sido profundamente afetadas pela vida de Cristo, ela é, ainda assim, rica em valores religiosos. Isso pode ser verdade, que possui valores religiosos para eles. Mas será que precisa ser aplicada aos cristãos hoje? Não. Não é necessário, não é? Serão incentivadas pesquisas sobre os problemas que sobrevêm ao judaísmo e as relações judaico-cristã entre especialistas. Isso é interessante. É preciso ser um especialista a fim de poder fazer essa comparação
E eu acho que o especialista é quem diz a você o que você tem que fazer, não é? Será que a Bíblia funciona assim? Nunca li que a Bíblia diga isso. A Bíblia diz que devemos estudar por nós mesmos e nós tomamos a decisão, não é? Aqui temos um coach que vai nos dizer o que fazer. Ok. Sempre que possível, serão criadas cátedras de estudos judaicos e motivada a colaboração com acadêmicos judeus. Isso é algo que eles querem permear por todo o cristianismo. E isso vem do Vaticano II. Bem, quando isso acontece, minhas anteninhas começam a saltar. Hebreus 8:13. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Claramente, a Bíblia ensina que certas porções da antiga aliança não mais se aplicam. É o que a Bíblia ensina. Roma diz que é uma tradição importante, portanto as pessoas guardam. Eu quase chego a acreditar que sempre que Roma diz alguma coisa, o contrário é a quase. verdade. Quase. Outra coisa que muitas pessoas agora fazem é, com isso de envelhecer a velha aliança, eles colocam o sábado junto nisso. Mas já tratamos disso várias vezes. O sábado é parte da lei moral, é o coração da lei moral, não faz parte da lei cerimonial, embora seja incluído e os dias de festas sejam conhecidos como sábados cerimoniais. E de acordo com Colossenses, que tratamos no episódio anterior, tais foram removidos, pregados à cruz. Em outras palavras, estão obsoletos, os sábados cerimoniais. Lembre-se que festas estavam sempre associadas com sacrifícios, sistema de sacrifícios. Se você realmente está fazendo um sacrifício, então, na verdade, está negando que o cordeiro antitípico foi sacrificado, porque então você está usando um tipo. Então, se quiser remover o sistema sacrificial, na verdade, você está tirando o melhor da festa. Sim. Não faz sentido. Não faz sentido em guardar um dia se você não tem sacrifício nele. Exatamente. Mas e os sacrifícios que eram feitos diariamente e também no sábado? Certamente. Esse fato de que Jesus iria morrer com você era um componente tão especial que havia um sacrifício diurno e noturno diariamente, que também aconteceu no sábado. Mas a festa sacrificial chegou a um fim, o que significa que o sistema sacrificial no sábado também chegou a um fim. Mas isso não tem que ver com o sábado, porque o sábado foi criado por um motivo diferente. Não como um antítipo para apontar para Jesus. Exatamente. O sábado apontava de volta à criação. Lembra-te do sábado, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, não é? Aponta de volta à criação. O sábado cerimonial apontava para frente, para Cristo, sendo Cristo a realidade. Então, o que Efésios nos diz a respeito? Efésios 2,14. Porque Ele é a nossa paz, o qual em ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio, falando sobre os judeus e os gentios. Na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa é a lei de Moisés. Era o que era chamada. Era a letra, a escrita de Moisés. Para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então, de acordo com esse verso, a escrita de ordenanças, que é a lei cerimonial, foi removida. Então, quais leis ainda nos pertencem? Número 1, a lei moral, escrita em pedra. Ninguém toca nela. Nada se acrescenta a ela. Não se remove nada dela. Ela permanece para sempre. Quem interpreta essa lei? Deus. Os judeus dizem que está quebrando o sábado ao se curar um homem. Jesus disse, não, eu sou o Senhor do sábado. Eu lhe digo como se guarda. Ele nunca transgrediu. Ele nunca transgrediu o sábado.
Ele somente transgrediu o sábado de acordo com a Exatamente. visão que os judeus tinham. Ele é o Senhor do sábado. Ele nos dirá o significado do sábado. Isso não significa que, como muitas pessoas querem dar a entender, porque ele é o Senhor do sábado, então Isso pode mesmo. transgredi-lo. Não é assim. Não é assim. Não é esse o caráter de Deus. A lei é uma transcrição de seu caráter. E graças a Deus é uma transcrição do seu caráter. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. A lei cerimonial foi colocada ao lado da arca como um testamento contra nós. A lei moral nos diz o que é o pecado. Sim. Então, quase se olhava no espelho, víamos que éramos pecadores, mas a lei cerimonial de fato nos dizia: você é responsável pela morte do cordeiro. Isso é contra você. E Deus tomou isso sobre si e se tornou esse cordeiro antitípico e tomou minha culpa e meu pecado sobre si. E isso é algo totalmente impressionante. A lei cerimonial não podia fazer isso. Não. Somente Deus poderia. Por isso que Jesus teve que morrer. Sim, porque a lei cerimonial era chamada de sombra, porque a substância era Cristo. Mas guardar a lei moral pode te libertar. Ok, posso bater em você com minha sombra? Não. Não, mas posso com as minhas mãos, certo? Ok, então, é isso o que diz claramente a escritura de ordenança ou os mandamentos contidos nas ordenanças. Exatamente a mesma coisa, quer estejamos nos referindo a Colossenses ou Efésios, está falando sobre a lei cerimonial. Então, se vamos a Colossenses, diz, havendo riscado a cédula nas suas ordenanças, que é a mesma coisa, a lei cerimonial, que é contra nós, acabamos de explicar isso. Por que era contra nós? A qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. E logo esse verso que sempre cria problemas. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa. O grego aqui é iordes, dia de festas ou festival, ou da lua nova, ou dos sábados, plural. Ora, todos esses dias de festa eram também sábados cerimoniais, e eles foram cravados na cruz, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é o de Cristo. Então, era uma sombra que apontava para Jesus Cristo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Outras versões dizem alimento. Não se trata da carne em si, pois se fosse, apareceria o termo carne. Então, a versão King James fala sobre o tecido animal como carne. E para comer temos alimento, pelo comer, ou pelo beber. Ora, será que o sábado continha algo sobre comer e beber? Não. Não, é um lembrete de onde viemos. Sim. Será que as leis cerimoniais continham comer e beber? Sim. Com certeza. Em outras palavras, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, no plural. As luas novas também determinavam os dias de festa. Sim. Se tivermos uma tradução moderna, eles violam esse versículo e o transformam em dia de sábado com S maiúsculo, incluindo assim a lei moral. Correto. Então, as traduções modernas, baseadas no texto alexandrino, são, em minha opinião, nesse texto, extremamente diabólicas. São sombras das coisas futuras, são um tipo que aponta para o grande antítipo. De acordo com isso, não são mais aplicáveis. Vamos analisar o que o Espírito de Profecia diz. E no Desejado de Todas as Nações temos uma seção muito interessante. Diz ali, na página 462, o seguinte: Cristo se achava no ponto de transição entre dois sistemas e duas grandes festas.
Agora ela está falando somente de duas, mas fala de festas, não é? Ele, o Imaculado Cordeiro de Deus, estava para se apresentar como oferta pelo pecado e queria assim levar a termo o sistema de símbolos e cerimônias que por 4.000 anos apontara a sua morte. Levar a termo o sistema de símbolos e cerimônias. Ao comer a Páscoa com seus discípulos, instituiu em seu lugar o serviço que havia de comemorar seu grande sacrifício. Passaria para sempre a festa nacional dos judeus. O serviço que Cristo estabeleceu devia ser observado por seus seguidores em todas as terras e por todos os séculos. Então ela está se referindo especialmente à Páscoa, que foi instituída por Ele em seu lugar. Em seu lugar. E o primeiro sistema deveria passar para sempre. Se aplica a uma festa que era tipológica, não se aplica a todas? Sim. Em minha opinião, sim. Na opinião de muitas outras pessoas, não. Pois tem havido não pequena contenda entre eles. Correto. E aqui tem um artigo da Review and Herald. E a propósito, as pessoas podem dizer, mas isso é Ellen White. Mas o que ela está dizendo está totalmente em harmonia com as Escrituras. Nessa ordenança, Cristo libertou seus discípulos dos cuidados e fardos das antigas obrigações judaicas, dos ritos e cerimoniais. Está bem claro, não está? Uhum. Estas não mais possuíam qualquer virtude, pois o tipo estava encontrando o antítipo nele próprio. O que a Igreja Católica diz? Eles têm uma profunda tradição que, portanto, é válida hoje, e teremos que indicar especialistas para ver como podemos unir esses dois, e logo que os especialistas informem a Igreja que deve introduzir isso em seus sistemas religiosos para que tenhamos atributos comuns com os judeus. Atributos comuns entre aqueles que creem que Jesus era o Messias e aqueles que não creem que ele era o Messias. Eles podem ter solidariedade. Solidariedade. Ok? Vamos ler isso de novo. Estas não mais possuem qualquer virtude, pois o tipo estava encontrando o antítipo nele próprio, que era a autoridade e o fundamento de todas as ordenanças judaicas que apontavam para si mesmo como a grande e única oferta eficaz pelo pecado do mundo. Ora, quantas festas estão incluídas nessa citação? Eu creio que todos. Ok. Ele deu esta simples ordenança para que pudesse ser uma ocasião especial na qual ele próprio sempre estaria presente a fim de levar os participantes a verificar o estado de sua própria consciência, despertá-los para uma compreensão das lições simbolizadas e reavivar sua memória, convencê-los do pecado e levá-los ao verdadeiro arrependimento. Ele quer nos ensinar que irmão não deve se exaltar sobre outro irmão, que os perigos da desunião e da contenda devem ser vistos e considerados, pois nisso estão envolvidas a saúde e a santa atividade do crente. Então, a cerimônia do lava-pés deveria nos lembrar que temos que estar em estado de humildade quando tratamos uns com os outros. E essa ordenança era o grande lembrete de seu grande sacrifício. Ora, quando os judeus traziam um cordeiro, era a mesma coisa. Eles deveriam considerar a mensagem que estava incorporada no abate do cordeiro, mas se tornou um Sim. ritual para eles. E o sangue fluído era mais importante. Mais tarde, eles queriam andar com o eles sangue até o tornozelo. Pararam a drenagem. Pararam a drenagem. Onde diz isso na Bíblia? Então o ritual se tornou importante. Ora, isso é exatamente o que Roma adora. Roma adora rituais. Deus ama a fé. Sacrifício e oferta não quiseste. O que Ele quer
é uma obediência humilde. Mas o sistema sacrificial foi dado como um tipo e lembrete de por que e como o pecado devia ser tratado. Êxodo 12:14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. O hebraico é olam, no grego, ainoios. O celebrareis por estatuto perpétuo. O que você faz com isso agora? Bem, quando se aceita Cristo e internalizamos a mensagem da festa, então você está guardando perpetuamente que Ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por seus pecados. E nas ordenanças que foram colocadas em seu lugar, você continua a ser lembrado disso. Então, coloquemos dessa forma. A festa não desapareceu de fato, mas está sendo incorporada. Sim. E engolida. Por isso que Jesus disse que ele veio para cumprir, ele não veio para dizer, isso não valia nada. Certamente ou algo como que não. isso. Ele veio e disse, eu sou a manifestação disso tudo. Sim, e por terem feito disso um ritual, se lermos em Isaías, ele diz, eu abomino as vossas festas. Êxodo 12:17. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Ao que apontavam os pães asmos? Também para a impecaminosidade de Jesus. Sim, ele disse, isto é meu corpo que por vós é dado, foi quebrado por vocês. Ora, quando participamos da Santa Ceia, não nos lembramos disso? Está incorporado, está sendo, usemos a palavra absorvido, naquilo em que tem sido colocado como substituição. Ora, quando Jesus disse, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, isso significa vazia. E o sistema sacrificial foi tirado completamente, não é? E acabou por quase 2000 anos. Sim. Então, por 2000 anos, não tem havido sistema sacrificial. E agora eles querem ressuscitá-lo? Se o ressuscitarem, o que estão dizendo? Que Jesus não veio. Exatamente. Essa ordenança não fala tanto à capacidade intelectual do ser humano, mas a seu coração, falando sobre a Santa Ceia. Sua natureza moral e espiritual precisa dela. Se os discípulos de Cristo não precisam disso, ela não teria sido deixada como a última ordenança estabelecida por ele, em conexão com a última ceia. Era desejo de Cristo deixar para os discípulos uma ordenança que faria por eles exatamente o que precisavam, que serviria, ouça atentamente, para libertá-los dos ritos e cerimônias que até então haviam praticado como essenciais, mas que perderam o valor com a chegada do Evangelho. Continuar com esses ritos seria um insulto a Jeová. Será que está claro? Sim. Outra vez, as pessoas vão dizer, mas isso é Ellen White. Ora, mas está em harmonia com as Escrituras? Comer do corpo de Cristo e beber do seu sangue, não meramente na cerimônia da ceia, mas ao participarmos diariamente do pão da vida para satisfazer a fome da alma, seria receber sua palavra e fazer sua vontade. É por isso que a circuncisão foi transferida de uma circuncisão literal para uma circuncisão do coração. Precisava haver uma mudança de um ritual para uma compreensão e aceitação. Essa é a única oferta que é aceita por Deus. E é por isso que a igreja primitiva decidiu que não era mais necessário circuncidar. Nos faria bem termos uma festa de tabernáculos. Já falamos disso, não? Dissemos que ela não parece ter se cumprido.
Vamos ler o que diz aqui. É bem interessante. Está na Review in Herald, de 17 de novembro de 1885. Uma comemoração jubilosa das bênçãos de Deus a nós como povo. Assim como os filhos de Israel comemoraram a libertação que Deus realizou por seus pais e sua preservação milagrosa durante suas jornadas do Egito até a terra prometida, também deve o povo de Deus, no presente tempo, agradecidamente recordar-se das diversas maneiras que Ele planejou para tirá-los do mundo, das trevas do erro para a preciosa luz da verdade. Devemos, com frequência. Então, temos uma festa ritual aqui que é repetida somente uma vez por ano? Não uma data específica ou tempo específico indicado pela lua ou qualquer coisa. Tem um tempo específico para a Santa Ceia? Não. Devemos, com frequência, trazer à lembrança a dependência de Deus daqueles que lideraram essa obra pela primeira vez. Devemos considerar com gratidão os antigos marcos no caminho e refrigerar nossa alma com lembranças da amorável bondade de nosso benevolente benfeitor. Também fomos chamados a sair do Egito. Também fomos chamados para tabernacular. E é isso o que fazemos quando nos reunimos e nos lembramos de como Deus graciosamente nos chamou de uma vida de pecado para uma vida de andar em harmonia com Ele. Somos de fato estrangeiros aqui e peregrinos rumo a uma pátria melhor. Nosso futuro lar é a Canaã celestial, onde beberemos do rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Mas em nossa jornada até lá, que privilégio bendito é o nosso aceitar o convite de Cristo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Regozijemo-nos na bondade de Deus e entoemos os louvores daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em minha opinião, é isso o que restou das festas. Muito obrigado por essa explicação. Eu acho que nós podemos concluir com isso por hoje. Você poderia concluir com uma palavra de oração? Sim. Pai Celeste, tem muitas questões que podem causar contenda. E eu oro, Senhor, que Tu tragas um senso de unidade aos Teus filhos, onde quer que estejam no mundo. Ajuda-nos a concentrar-nos nas coisas essenciais do Evangelho para os tempos em que estamos vivendo, para que não sejamos desviados com todas essas questões. Quanta obra deixa de ser realizada por causa de contendas a respeito de questões em que pode haver uma diversidade tão grande de pensamento. Abençoa Teu povo e ajuda-nos a ser bons soldados de Cristo, levando a mensagem de salvação ao mundo, pregando as 3 mensagens angélicas de advertência e aguardando a breve vinda de nosso Rei e Salvador. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho abaixo para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado.